creio que talvez não seja o momento ideal para o Primeiro-Ministro ir a eleições. Está tão crescido, Diogo. É das melhores intervenções que eu já vi aqui. Estavas aí com um ar emocido. Exato, estava a interiorizar o Diogo. E agora... Eu ouço-vos todas as semanas, portanto, é essa a influência. Graxista. Pedro, olha, não comecem aqui com as guerras de audiências. Tu atacares aqui o comentador CNN, agora o pivô TVI, o Jornal Nacional. Vocês comportem-se. Pedro, que saudades de ter aqui um bom moderador da Vichy Soares. Sim, olha, eu também tenho ouvido sempre, mas não é por bons motivos. Olá, bem-vindos à Vichy Soares. O governo caiu e vai demorar pelo menos 2 meses a endireitar-se ou a esquerdar-se, dependendo das escolhas dos portugueses. A sabedoria popular costuma dizer: se a vida te mandar abaixo, faz um burpee. Se o Parlamento te mandar abaixo, chama o Hugo Soares. Não aceitamos nem combinações, nem negociatas com o PSD ou com o Governo. Infelizmente aquilo que tivemos foi uma recusa liminar. Já sabíamos que o Partido Socialista votava com o Chega. Agora usa também as mesmas táticas políticas. O líder parlamentar do PSD propõe uma reunião à porta fechada. Todos os dias te tenho. Diga-me, escreva-me. Todas as noites te abraço. Comigo, se quiser, entre os grupos parlamentares, defina o método. Os esclarecimentos que nós pedimos não é ao PS. Os esclarecimentos têm que ser em público. Nem consigo acreditar. E o compromisso de que em 15 dias se apresentarão resultados e conclusões sobre essa mesma comissão de inquérito. Infelizmente aquilo que tivemos foi uma recusa liminar. Ai, se ele cai, será que se vai partir? É um partido, de certeza. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e comigo tenho o editor adjunto de política Miguel Santos Carrapatoso, o repórter parlamentar Miguel Viterbo Dias e os antigos comensais da Vichy Soares, hoje destacados jornalistas televisivos, o Pedro Benevides, da TVI, e o Diogo Teixeira Pereira, da SIC. Todos eles têm em comum já ter gerido o programa e também uma outra anfitriã até de outros programas habitual da Vichy Soares, Inês André Figueiredo, que é jornalista da secção de política. Vai começar uma edição especial, um extra da Vichy Soares, que amanhã há de voltar no formato normal, mas este é especialíssimo. Vai começar esta edição extra da Vichy Soares. Ora bem, antes de passar ao Pedro Benevides, que neste momento está com o fato invisível aqui para quem está a ver, mas é um fato que ele vestiu, mas já vai tirá-lo. Diogo Teixeira Pereira. Podias ao menos ter fingido que querias começar por mim, já que o Pedro não está cá. Não, é assim, o Miguel Viterbo Dias... Eu que tenho o mérito de chegar a hora. o Miguel Viterbo Dias costuma dizer que eu tinha escrito no guião: comece por ti, Rita Tavares. Hoje, não sendo possível, comece por ti, Diogo Teixeira Pereira. Só para explicar aqui o formato especial, cada um de nós vai ser desafiado a escolher uma sopa, e comece por ti, Diogo Teixeira Pereira. Deixa-me, antes de mais, agradecer o convite. Tenho que confessar que isto é até algo nostálgico. Estou até um bocadinho nervoso por estar de regresso a esta mesa e por estar na vossa companhia, em particular na tua companhia, Rui Pedro, Miguel e Inês, na do Miguel Santos Carrapatoso nem tanto, mas agradeço muito. É muito bom voltar à Rádio Observador e à Vichy Soares. A casa, é como dizem os portugueses. A casa, exatamente, é muito bom. É a nossa voltar casa comum, não é? A casa, sim. E portanto, agora que já tenho desculpa para não dizer nada de jeito daqui para a frente, por estar nervoso, vou dizer que escolhi uma sopa saloia para esta edição. É uma sopa, eu acho que o Miguel Viterbo Dias me pode ajudar. É uma sopa parecida com... Não por ser saloia. Por ser... O que é que tu não gostavas era do Carrapatoso. Não é. Não, por isso é porque eu acho que é uma sopa que é parecida com a sopa da pedra. Leva carne, leva chouriço, leva cebola, alho, leva feijão também. Portanto, é uma sopa parecida com
com a sopa da pedra, mas eu escolhi esta sopa saloia precisamente por causa do nome, saloio, porque de acordo com o dicionário Primeira, um saloio, para além de poder ser um habitante na região saloia da área de Lisboa, pode ser também uma pessoa que age de forma desonesta. Eu acho que é isso que o Governo tem feito nos últimos dias. O Primeiro-Ministro e o Governo nunca foram totalmente honestos, neste caso que envolve a empresa familiar do Primeiro-Ministro. Eu relembro que em primeiro lugar, Luís Montenegro disse que esta empresa servia para gerir património imobiliário que tinha herdado da família. Depois recusou revelar os clientes que a empresa tinha. Só depois é que se veio a saber que a empresa servia para prestar serviços de proteção de dados. E mais recentemente, através de uma notícia do Observador e do Miguel Santos Carrapatoso, ficámos a saber que a empresa afinal também servia para reestruturar empresas em dificuldades financeiras. Mais recentemente ainda, na entrevista desta segunda-feira, ficámos ainda a saber que esta empresa podia servir também para produzir vinho branco. E, portanto, são 2.000 garrafas, cuidado. 2.800 garrafas de vinho branco. E, portanto, ficámos a saber muitas coisas que não sabíamos e, portanto, este processo nunca foi transparente desde o início. E à medida que íamos sabendo estas coisas, o Primeiro-Ministro foi sempre recuando, e o Governo acabou por revelar os clientes que disse que nunca revelaria, passou a empresa para os filhos quando disse que a empresa não estava sob o seu controlo e passou também, mais recentemente, a dormir em São Bento. Isto é um problema que eu acho que nós podemos avaliar aqui também. O Primeiro-Ministro queixou-se de não ter cortinas em São Bento. Eu acho que isso também é um problema fácil de resolver, se alguém nos estiver a ouvir. E já Santana Lopes tinha identificado esses problemas há 15 anos. Problemas de inundações e, portanto, se a residência não tem boas condições, é bom que se deem boas condições aos primeiros ministros que queiram lá ficar. Entretanto, tudo isto culmina com um debate, o de ontem na Assembleia da República, que foi também ele desonesto. As negociações não se fazem em direto, não se fazem num debate em que se está a votar uma moção de confiança. Se o Governo e o PSD estivessem verdadeiramente interessados em resolver este problema, se calhar deviam tê-lo feito antes, com outro tipo de negociações mais efetivas. E, no fundo, se calhar manter a ideia de Castro Almeida, quando deu uma entrevista aqui à Rádio Observador, de que, de facto, o problema, esta moção de confiança, só estava a ser apresentada porque o Primeiro-Ministro não queria responder numa comissão parlamentar de inquérito. No fim de tudo isto, eu acho que é muito incompreensível que o Governo decida que este é o melhor momento para ir a eleições. Nós já há muito tempo que sabíamos que Luís Montenegro e o Governo queriam eleições antecipadas, queriam voltar às urnas para talvez tentarem uma posição mais confortável de governação. Essa possibilidade foi levantada durante a crise do orçamento do Estado. Nessa altura talvez fosse mais fácil colocar a culpa em cima do Partido Socialista. Eu acho que agora é mais difícil colocar a culpa no Partido Socialista por esta crise, e nós sabemos que a narrativa de umas eleições tem esse aspecto muito importante, que é de quem é que é a culpa das eleições, e acima de tudo porque o Primeiro-Ministro está fragilizado e, portanto, creio que talvez não seja o momento ideal para o Primeiro-Ministro ir a eleições. Está tão crescido, Diogo. É das melhores intervenções que eu já vi aqui. Estavas aí com um ar emocido. Exato, estava a interiorizar o que o Diogo. E agora... Eu ouço-vos todas as semanas, portanto, é essa a influência. Graxista. Pedro, olha, não comecem aqui com as guerras de audiências. Tu atacares aqui o comentador CNN, agora o Pivô TVI, o Jornal Nacional. Vocês comportem-se. Pedro, que saudades de ter aqui um bom moderador da Vista Social. Sim, olha, eu também tenho ouvido sempre, mas não é por bons motivos. Pedro, a sopa que nos trouxeste. Olha, eu trouxe aquela sopa que chega tarde. Sabem aquela quando estão num restaurante? Não sei o que é que se estão a rir, eu ainda não expliquei. Não sei se estão a fazer alguma comparação com alguma coisa que aconteceu aqui neste estúdio. Sabem quando nós estamos num restaurante e pedimos uma sopa e de repente vem o entrecosto e as batatas fritas e depois vem o empregado e traz a sopa e nós temos, olha, isto já vem tarde. E portanto eu achei que era apropriado. Vinha pensar neste nome enquanto vinha para aqui, na verdade tinha outro nome pensado, mas acho que sim, acho que é aquela sopa que vem tarde. E vem tarde porquê? Porque aquilo que nós assistimos ontem e que ficou aqui muito bem resumido no início deste programa
porque vocês pensam que eu não estava atento, mas eu estava atento a acompanhar isto. Aliás, os ouvintes da Rádio Observador sabem que eu estou cá desde as 7h30 da manhã. É verdade. Num vencedor é extra, portanto não aceito difamações como as que vocês fizeram aqui. E o que é que eu queria dizer? Queria dizer que, efetivamente, aquilo que nós assistimos ontem foi um espetáculo pobrezinho de um teatro que... Claro, para nós jornalistas aquilo é mais ou menos evidente o que é que se está a passar, mas eu acho que para quem assistiu àquela emissão, e vou assumir que não houve muita gente, mesmo na rádio e nas televisões, que tivesse paciência para estar ali aquelas horas todas a ver aquela emissão. Por acaso a Rádio Observador, naquilo que é possível medir, que é... Já sei que bater um recorde de audiência, eu sei. Eu também sou um ouvinte da Rádio Observador. Mas isso em si também não quer dizer, não quer dizer grande coisa. É um nicho de interesse de pessoas que são muito interessadas. Sim, quer dizer, dos milhões de eleitores, eu diria que algumas dezenas, talvez centenas, de milhares de pessoas estiveram atentas, quer às televisões, quer às rádios, quer a ver os sites e os live blogs e tudo isso. Mas... a generalidade das pessoas, e sobretudo estas que andaram a acompanhar, também já têm capacidade de perceber o que é que se estava ali a passar. E o que se estava ali a passar é um arrependimento fora de horas, claramente. Claro que podemos especular que as sondagens que têm saído têm mostrado que o Governo não tem as condições eventualmente ideais que pensaria ter naquele dia em que Luís Montenegro faz aquela declaração ao país de peito feito a dizer isto tem que ser clarificado, ou são vocês que clarificam ou somos nós, com uma moção de confiança. Um caso que aparentemente ficou resolvido com a moção de censura do PCP, portanto ia chumbar e portanto havia essa clarificação, mas depois o Governo insistiu na moção de confiança. Claro que da parte do PS também houve ali uma jogada, mas que também é compreensível, ou seja, uma comissão de inquérito para este caso é uma coisa um bocadinho absurda, porque há outras formas de pedir esclarecimentos ao Primeiro-Ministro sem ter de o sujeitar a uma comissão que, para todos os efeitos, tem um ar quase de inquérito judicial. É quase até semelhante, tirando algumas coisas que são de competência de outros órgãos, não é? Efetivamente tem essa área. E era isso que o Partido Socialista queria pôr o Primeiro-Ministro numa comissão de inquérito, a fazer lembrar aquelas audições dos Estados Unidos em que vimos Trump e quer dizer, e isso serviria para quê? Para desgastar o Governo até haver um momento em que iria cair e o PS tinha condições para ganhar as eleições. E fê-lo porquê? Porque depois de ter chumbado a moção de censura do Chega e depois de se ver confrontado com a moção de censura do PCP e que tinha que também votar contra, o PS ficava naquela posição de perder a narrativa da oposição, não é? E, portanto, achou que este era o truque certo para avançar. E o Governo foi de peito feito dizer, mas então vamos fazer uma moção de confiança, coisa que eu também percebo, porque era um desgaste enorme, um Primeiro-Ministro em exercício estar ali a ser alvo de uma comissão de inquérito. Acontece que eles não foram capazes de negociar durante estas semanas e depois vimos aquele espetáculo ontem em que houve uma transação feita em direto, tudo aquilo pareceu falso e artificial com o objetivo de atirar as culpas para o Partido Socialista, ou se o Partido Socialista tivesse mordido o isco, para dizer nós salvámos o país de ir a eleições. Não salvaram coisa nenhuma. Esta crise política foi provocada pelo Governo e designadamente por Luís Montenegro. Miguel Santos Carrapatoso, eu estou aqui no Shark Tank rodeado de tubarões, tens que me ajudar, por favor. E boa sorte a seguir esta intervenção brilhante que eu fiz, quero ver se tu consegues estar à altura. Duas intervenções brilhantes. Eu queria começar por cumprimentar o Pedro Benevides, conseguiu chegar antes do final do programa. Sim. Cumprimentar o Rui Pedro Antunes, o Miguel Viterbo Dias e a Inês André Figueiredo, naturalmente. Cumprimentar também Vocês estão todos muito bem vestidinho hoje. Eu estou a ver tudo. Era por acaso, eu não trouxe. Nós estávamos a contar que tu viesses também com esta farda. Não, mas sabes o que é? Eu esqueci que isto era filmado e depois pensei, vou assim com um ar mais desportivo. Nós fizemos um grupo desportiva. Nós fizemos um grupo para alinhar a indumentária e dissemos não vale a pena incluirmos o Pedro porque ele virá assim certamente. Ele também virá à tarde, portanto é indiferente, não perde-se o efeito. Mas dizia eu, queria também cumprimentar o Diogo Teixeira Pereira, não só por ter arranjado espaço na sua agenda, nós sabemos que é intensa, mas também por ter feito uma intervenção de 7 longos e penosos minutos. Mas pronto, ao menos serviu para explicar tudo aquilo que as pessoas já sabem e agora podemos fazer análise política, que é para isso que aqui estamos.
Agora não, eu já fiz. Sim, mas eu sei que tu não comentaste a minha intervenção, foi só o meu atraso. Uma excessiva obsessão com a expressão peito aberto. Não sei se nos queres contar porque alguma coisa. Porque é como um vinho, repara. Vocês estão sei todos... que és um homem elegante e tens... Sim, é isso. Se calhar... E sabia que estava a ser filmado. É verdade. Se fosse no verão e não imaginas como é que eu vinha para aqui. Vamos continuar a boicotar a intervenção do Miguel. Nós já não trabalhamos aqui, portanto podemos fazer isto à vontade. Estamos à vontade. Os nossos ouvintes sabem quem é que faz de facto análises ponderadas e sustentadas sobre a atual situação política. É, e por isso é que vê a CNN e a SIC Notícias, é isso. É isso mesmo. Vai, Miguel. No caso da CNN, Por sabes acaso que... também lá está. E o Rui está na E o Rui SIC. está na SIC, portanto. Portanto, para dizer o quê? Para servir uma sopa pelo ar. E para falar sobre esta decisão de Luís Montenegro, não vou repisar os teus argumentos, concordo com eles. Os do Diogo Teixeira Pereira não percebi exatamente quais eram, mas... Temos de pôr por fim a isto. Mas enfim. Vou fazer aqui um desenho até ao final do programa. Eu percebi que trouxeste o teu caderninho, estiveste a preparar. É um caderno de Chico Notícias, porque achava que o Pedro ia trazer um da CNN e era para não ficar. Não. Mas para dizer que é uma sopa pelo ar o que eu tenho para servir, porque é um bocadinho incompreensível como é que Luís Montenegro está a desbaratar uma coisa que custou tanto ao PSD conseguir conquistar. Porque sopa pelo ar, é isso? Sopa pelo ar. Sim, sim. Foi o poder. O PSD estava arredado do poder há 8 anos. António Costa caiu de forma surpreendente. Nada fazia prever que Luís Montenegro chegasse ao poder. Aliás, antes das europeias, as apostas que se faziam no PSD que Luís Montenegro seria apeado rapidamente depois de perder as eleições europeias, que manifestamente perdeu, mas enfim, houve umas eleições legislativas antes, e Luís Montenegro conseguiu ganhá-las por muito pouco. Conseguiu ganhá-las, conseguiu aprovar um programa de governo, conseguiu aprovar um orçamento de Estado que o próprio líder socialista dizia ser praticamente impossível aprovar, e depois, por um problema que ele próprio criou, que ele próprio arrastou no tempo, decide, de peito aberto, oferecer-se a votos novamente. Há, de facto, uma mudança de tom no governo, desde essa declaração ao país que fomos assistindo a uma ligeira diferença de confiança, de níveis de confiança no governo, o que quando antes tínhamos ministros a dizer em entrevista ao Observador que acreditavam na maioria absoluta e que isso era bastante possível, e de repente temos um governo a tentar a todo custo impedir ir a votos, é prova provada de que houve alguma coisa que mudou. E acho que o que mudou foi Luís Montenegro ter percebido que talvez não só não venha a conseguir a maioria absoluta, como pode mesmo perder as próximas eleições legislativas. E tudo isto resulta de um gesto, ou de uma gestão, melhor dizendo, absolutamente imprudente da parte de Luís Montenegro. Um problema que era essencialmente dele e que estava relacionado com a sua vida empresarial e familiar, poderia ter sido, pelo menos, minorado se Luís Montenegro tivesse dado explicações a devido tempo. Recordo só para... Explicações, aliás, que ele estava perfeitamente disponível para dar, a ver pelo que aconteceu ontem. Não estava. A questão é essa, é que na primeira moção de censura apresentada pelo... Eu estou a falar ontem. Pelo PCP, ele ontem já aceitava uma comissão de inquérito em 60 dias, portanto... Luís Montenegro tem uma frase que é algo do género: agora só darei explicações a quem for tão transparente como eu. A seguir faz uma declaração ao país onde ameaça apresentar uma moção de confiança. A seguir enfrenta uma moção de censura apresentada nesse caso pelo PCP, em que diz que tem mais do que fazer do que responder às perguntas dos deputados, e termina a expressão é de Pedro Nuno Santos, a mercadejar uma conversa privada com o líder socialista. Isto mostra que houve uma evolução no comportamento do Primeiro-Ministro. Sim, mas ontem, quer dizer, que é outra coisa que é incompreensível naquilo que se passou. Portanto, a comissão de inquérito, e eu, como tinha dito há pouco, eu consigo perceber que um primeiro-ministro em exercício de funções não se queira sujeitar a uma comissão de inquérito que basicamente vai tratá-lo como um potencial criminoso. E meter lá a família também no cepo. E meter a família, e quer dizer, e os filhos e não sei o quê. Para além dos clientes e estar a... Pronto.
Isto era inaceitável e, portanto, do ponto de vista de um titular de um cargo como o Primeiro-Ministro, que ainda por cima tem um governo fragilizado, eu percebo que ele não se quisesse sujeitar a isso. A moção de confiança em si talvez fosse um bocadinho absurda, porque a percentagem de votos que eles têm não lhes daria essa confiança, sobretudo quando o Luís Montenegro estava fragilizado. Agora, aquilo que vimos ontem é que, afinal, não havia problema nenhum com a Comissão de Inquérito. Ela podia durar 15 dias e depois podia durar 60 dias ou 80 dias ou lá quanto é que... Aquilo depois acaba por uma diferença de uma semana, mais coisa menos coisa. Exatamente, portanto, aparentemente não havia problema nenhum em dar essas explicações. Então porquê que não as deu? Porquê que não as deu? Porquê que não pôs tudo cá para fora? A minha leitura é que, primeiro, subvalorizou o caso. Em segundo lugar, acreditou a determinada altura que poderia, de facto, crescer nas próximas eleições legislativas. Só isso explica aquela declaração ao país em que, de peito aberto, ameaça apresentar uma moção de confiança, porque é assim que acontece, ou seja, há uma primeira ameaça de moção de confiança e só depois é que o Partido Socialista decide então avançar com a Comissão Parlamentar de Inquérito. A fita do tempo é assim, e a determinada altura Luís Montenegro começou a perceber que talvez não fosse tão boa ideia avançar para eleições. Acrescento também outro aspecto: só um Primeiro-Ministro com excesso de confiança é que se pode dar ao luxo de fazer uma declaração ao país sem falar com o Presidente da República. Sim. Também isso foi um sinal de que Luís Montenegro estava convencido de que a dramatização iria levar a Aliança Democrática a crescer nas próximas eleições, talvez conquistar a tal maioria absoluta com que Luís Montenegro sonhou, imitando o seu ídolo Cavaco Silva. Só que Cavaco Silva não caiu com uma moção de confiança, caiu com uma moção de censura. E o país já não é um país de 1987. E Luís Montenegro não percebeu isso. E os motivos que levaram à queda de Cavaco não são os mesmos. E não havia suspeitas sobre a conduta ética e moral de Cavaco Silva. E de peito aberto? Ou então vamos ver se na segunda desculpa parte... lá interromper, eu não quero retomar essa tarefa que tu estás a executar tão bem, mas já agora para repormos aqui algum rigor, até porque estamos a repetir muito esta expressão, na verdade o que eu queria ter dito era de peito feito e não de peito aberto. Não é? Peito aberto é uma coisa um bocado desventrada. A forma que encontraste para estragar a narrativa ao Miguel Santos Carrapatoso. Sim. Se vais copiar, copia bem, quer dizer. Eu ia dizer se de peito feito, se entretanto ontem o governo já estava mais, eu vou utilizar outra expressão popular, com o rabinho entre as pernas. Vamos ver se é uma expressão da segunda parte. Vamos agora à síntese e regressamos já a seguir. Vamos ver se a Inês André Figueiredo está afónica, se vai a falar do André Ventura. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase especial crise política / queda do governo e outras situações. Agora, acho que a Inês continua afónica. Sim. Miguel Viterbo Dias, qual é a tua sopa? A minha sopa é uma sopa de cozido. Porque diz-se que o Primeiro-Ministro está a ser cozido enlumbrando, e a sopa de cozido é também para aproveitar os restos, que foi mais ou menos o que aconteceu ontem na sessão do Parlamento da moção de confiança, como os meus colegas de painel já bem descreveram sobre a tentativa de Luís Montenegro salvar a face ontem com aquelas negociações ao vivo e em direto. Para desgosto do Miguel Santos Carrapatoso, ontem foi uma ode ao parlamentarismo português, não é? Foi, tu achaste que o Parlamento saiu. Perdão, achaste que o Parlamento saiu com uma boa imagem? Não, é isso? A questão não é a imagem, a questão é porque é que serve a instituição Parlamento. E ontem Pedro Nuno Santos remeteu. Temos aqui um presidencialista, estou a ver. Pedro Nuno Santos remeteu todas as discussões para o hemiciclo, enquanto o governo ia indo de recuo em recuo até à derrota final. Foi estranho ver, até na sequência da forma como estavam a acabar a primeira parte, em que o Pedro Menevite estava a dizer que o Luís Montenegro afinal tinha muita vontade em responder às dúvidas. Foi estranho ver a forma como o Governo e o PSD e o Hugo Soares foram recuando e abrindo a possibilidade à Comissão Parlamentar de Inquérito, quase tentando ali escrever as regras em direto, quando, quer dizer, aquilo não depende de um acordo entre a PS e PSD, e o Chega, se apanhasse a oportunidade de ter o Primeiro-Ministro numa Comissão Parlamentar de Inquérito, não ia deixar nenhum tipo de direito por usar e devia acabar a pedir a conta de Instagram da Carla Montenegro, uma coisa qualquer assim. E portanto, qualquer negociação... Que é uma conta ativa porque também apoiou Luís Montenegro. Publicamente. Vimos-la esta semana, exatamente. E portanto, aquela negociação realmente não fez sentido nenhum, ainda para mais com dois experimentados parlamentares
parlamentares como são Hugo Soares e Luís Montenegro, mas a questão, depois de ultrapassado o debate de ontem e o chumbo de ontem, é que Luís Montenegro é que vai chegar às eleições, porque, como referiu na entrevista à TV e à CNN à Sandra Felgueiras, disse que Luís Montenegro admitiu que podia ter respondido a ímpetos comunicacionais, que é como quem diz, podia ter falado mais cedo e controlado a narrativa. A verdade é que ele foi deixando passar os ímpetos comunicacionais. E agora, tendo em conta as dúvidas existentes relativamente ao património em casa, fica estranhamente vermelho ao repetir ímpetos comunicacionais. Sabes porquê, Miguel? Está a passar pela cabeça. eu estava à procura de comparações. Não, porque viste o Miguel a rir, que o Miguel está muito sério, porque ele é uma pessoa muito séria, aliás, o mais sério desta mesa, e agora não resistiu aos ímpetos comunicacionais. Senti-me. E tu ficaste corado. Cumpriu-se Portugal. Ora bem, se ele tivesse conseguido controlar a narrativa, as coisas podiam ter sido diferentes, mas a verdade é que isso falhou em toda a linha. E ontem o governo que aparece para discutir esta moção de confiança aparece com números de sondagens muito maus pela primeira vez e com dados que indicam que o país pode já não confiar em Luís Montenegro. Aqui há uma diferença grande face ao governo anterior, que o Luís Montenegro tanto gostou dos casos e casinhos, é que aqui não dá para mudar 10 ministros e as coisas resolvem-se, e portanto as coisas dependem de Montenegro, e realmente o controle da narrativa falhou. E por isso, que primeiro-ministro é que vamos ter, ou que candidato do PSD é que vamos ter em eleições? O controle do aparelho está a ser feito, até ver, de forma bastante eficiente. Ninguém pode meter a cabeça de fora e dizer que quer desafiar Luís Montenegro. O Conselho Nacional vai ser, aliás, já hoje, e portanto fechará essas questões internas, e depois vamos ter um primeiro-ministro que vai chegar a eleições com Pedro Nuno Santos, que ontem combateu não só estas tentativas um bocadinho patéticas de Hugo Soares de marcar ali reuniões entre o líder da oposição e o primeiro-ministro, mas que combateu também a imagem que tinha desde este governo, que era a muleta de Luís Montenegro. Pedro Nuno até podia ter sido acusado de ter recuado, por exemplo, na questão da eleição do Presidente da Assembleia da República, depois, em grande medida, no Orçamento de Estado, e desta vez a verdade é que não se deslocou um único milímetro e deixou o governo a ir de recuo em recuo até não ter mais alternativas. E por isso o ponto é que campanha vamos ter, quer do lado do PS, porque figuras como Álvaro Beleza e Sérgio Sousa Pinto, que inicialmente iam dizendo que preferiam não ir a eleições, já mudaram os chips, estão mais ou menos conformados com essa possibilidade, ou estavam, Medina que não é? Estavam antes disto acontecer, e já estão naquela fase de vamos tentar ter uma campanha digna e uma campanha que seja sobre o futuro do país. Claro que isso não é o que vai apetecer. Ainda por cima, Luís Montenegro e o PSD estão muito naquela ótica de colar PS e Chega, e portanto a campanha não vai ter essa elevação que alguns vão pedindo, e vai ter um primeiro-ministro que vai tentar fazer uma lógica um bocadinho a Donald Trump, que é, ou a Miguel Albuquerque, se quiserem, que é: se o país confiar em mim novamente, não há nenhum problema ético ou jurídico que me abane e não vale a pena estarmos outra vez com problemas. Portanto, veremos em que condições é que chega Montenegro a estas eleições, tendo em conta que daqui até à ida às urnas há muita capa do Correio da Manhã pelo meio. Deixa-me só fazer uma pausa. Pedro Benavides, não sei se queres atender alguma chamada ou responder alguma mensagem, visto que o teu telemóvel está constantemente a vibrar e a interromper este programa. Porque isto é trabalho também, não é? Okay. Eu nunca deixo de trabalhar, como as pessoas que estejam a ver esta emissão através do vídeo viam-se também. Diz? Não estavas de folga hoje? Não, hoje não. Nós ainda temos uma sondagem para emitir, e, portanto, normalmente sim, mas hoje não. Qual é que é o resultado dessa? Inês André Figueiredo, vamos lá, estás muito caladinha há muito tempo, não estás afónica como a líder do Chega, estávamos a brincar. Eu queria... E as melhoras para a André Ventura, em termos de saúde, não. Claro, não se brinca com a saúde. Eu gostava de trazer umas sopas de cavalo cansado para esta mesa, porque tenho a sensação que toda a gente está muito cansada disto tudo, e que estes miniciclos que chegaram a ser antecipados por Marcelo Rebelo de Sousa, não sei bem como é que vão acabar, até porque as sondagens, também a da CNN, dá-nos aqui uma visão um bocadinho assustadora do que é que será o futuro, com um resultado que pode até ser muito idêntico, mesmo que seja ao contrário, com o PS a vencer, ficar aqui um cenário um bocadinho ingovernável. Mas eu gostava de aproveitar aqui uma dica até do Miguel, que diz que... Do Miguel Vitero Dias. Exatamente. Claro. Que falou numa campanha digna, na qual eu não acredito muito, e gostava de começar a apontar um bocadinho para a frente, nomeadamente, vocês já falaram muito de PSD e de PS, e gostava de trazer
trazer para aqui também, para esta sopa, um bocadinho do meu trabalho, neste caso do Chega, porque de facto vimos o Chega a atravessar um dos piores momentos da história do partido, mergulhado em casos e casinhos, quando tudo isto aconteceu. Todos esses momentos obrigaram André Ventura a controlar os danos o melhor que pôde, que não foi obviamente da forma perfeita, e de um momento para o outro parece que, em teoria, e vou deixar aqui este sublinhado, tudo se alinha para André Ventura, porque os partidos como o Chega, como sabemos, alimentam-se deste tipo de casos, do caos, da dúvida, da suspeição. E também... Estou a olhar para a cara do Benevides a ver se aquilo que é os valores do Chega da sondagem. Não, sabes o que é que eu estava a pensar? Estava a pensar, interrompa ou não interrompo? Vou interromper, já que tu fizeste esse favor. Obrigada, Rui. Não, sabes porquê? Porque ainda ontem, na entrevista de Pedro Nuno Santos à TV e à CNN, eu não estou aqui a fazer... Não, ele teve no dia anterior na SIC. Ele teve no dia anterior na SIC, é verdade. Mas ontem ele falou do Chega como o partido que tem mais, esse partido que tem mais delinquentes por metro quadrado e não sei o quê. Portanto, eu acho que, percebo o que tu queres dizer, mas acho que o Chega também vai ter agora, pela primeira vez, uma campanha um bocadinho difícil, porque vai ter as baterias dos outros apontadas a si, numa área que mancha e que destrói aquilo que é a narrativa de base do partido e que, como o Rui Pedro falou da nossa sondagem, mostrou ali um desgaste eleitoral. Claro que uma campanha depois pode acontecer muita coisa e os eleitores podem pensar de outra forma. Mas, efetivamente, aquele voto de protesto e de quem não se revia já nos partidos tradicionais e que comprou a narrativa que são todos uns ladrões e são todos os mesmos e são todos não sei o quê, vai olhar para o Chega e vai dizer o quê? É que ele tem um que rouba malas no aeroporto, o outro que é pedófilo, o outro que não sei o quê. São casos que vão mesmo em direção, na direção contra aquilo que o Chega andou estes anos todos. E eu acho que isso não vai fugir da campanha. Basta o André Ventura começar a elevar o tom ou a baixar o tom, consoante a perspectiva, e eu acho que vai levar resposta na altura e, portanto, eu acho que esta campanha... E é um problema, só um pequeno parênteses, é um problema da Rudas, porque é o Miguel Arruda das malas e o outro professor era da Ruda dos vinhos. Há de facto coisas que nos escapam. Não tens isto na SIC? Não tenho. O Bernardo Ferrão não faz estas piadas. Miguel estava desejoso de falar do Bernardo Ferrão. Pois estava. Mas pronto, voltando aqui à Inês, teoria contra... Sim, vamos deixar o básico, vamos para uma coisa mais... Vamos a isso. Pronto, eu dizia que de facto o Chega parece estar satisfeito com isto. Ouvia um dirigente no outro dia dizer que isto encaixa que nem uma luva no discurso, mas com base também naquilo que estavas a dizer. É verdade que a teoria nem sempre se aplica e eu acho que há um pormenor importante que pode levar o eleitorado do Chega, pelo menos as pessoas que votaram no Chega nas últimas eleições, que não sabemos se é o eleitorado todo do Chega, foram muitos votos relativamente às anteriores, a dar aqui uma espécie de cartão amarelo ou vermelho a André Ventura por uma coisa muito básica, ter contribuído para derrubar um governo de direita, que já não existia no país há muito tempo e no debate da moção de confiança o próprio Luís Montenegro chegou a sugerir isso. Para contrapor, acho que André Ventura tem um grande trunfo, digamos assim, do lado do Chega, que é, a bem ou mal, fez tudo para entrar, contribuir, participar na governação de Luís Montenegro e foi Luís Montenegro que não quis. Ele chegou a dizer quase que se humilhou para fazer isto. Portanto, eu acho que no fim de tudo, estas eleições vão ser muito interessantes para conhecermos melhor o eleitorado do Chega, porque durante muitos anos, durante algum tempo, digamos assim, acreditou-se que era feito de pessoas muito radicais, depois de pessoas que estavam fartas de um sistema político baseado no PS e no PSD, depois de descontentes no geral. Por isso, o Chega cresceu muito rápido quando passa de 1 para 12 e depois de 12 para 50 deputados. Acho que vai ser muito importante percebermos quem são as pessoas que de facto estão a confiar em André Ventura nestas eleições e que podem dar o voto a André Ventura. E há este ponto que é as pessoas que saíram de casa ao fim de 5, 10 ou 15 anos, que saíram da abstenção para votar em Ventura, se ao fim de um ano estão disponíveis para o fazer outra vez, não é? Miguel Dias. Não, era só deixar uma nota, porque temos falado pouco dele, de Pedro Nuno Santos, que também assumiu uma jogada de altíssimo risco. Acho que é para todos evidente, menos para o próprio talvez, que se perder as próximas eleições legislativas não terá grandes hipóteses de continuar à frente do Partido Socialista. Fernando Medina deu um sinal relevante
ontem mesmo no debate parlamentar, anunciou que iria apresentar uma declaração de voto. Veremos o que é que essa declaração de voto diz. E, portanto, acho que Pedro Nuno Santos joga aqui também a sua sobrevivência política. Tenho curiosidade, e por isso também pedi a ajuda do Diogo, para perceber se há algum espaço para haver, e porque o Diogo conhece bem e acompanha a realidade do Partido Socialista e sobretudo o LIVRE, se há algum espaço para haver uma coligação pré-eleitoral entre os dois partidos. Não sei. O que é que és que eu diga acerca disso? Mas achas que seria útil? Eu acho que Achas que há conversações nesse sentido, aliás? Para o LIVRE, eu não sei de onde é que isto vem, eu não acompanho a atividade destes dois partidos, mas... Repara, tu é que estás a aceitar dar uma entrevista ao Miguel. Mas vou responder, eu vou responder porque eu não me furto às respostas. Eu acho que seria mais positivo, talvez até para o LIVRE, do que para o Partido Socialista, porque o LIVRE, de acordo com a sondagem da CNN, também não pode correr alguns riscos nestas eleições. Não tem já os dados da sondagem de hoje à noite. Não, a dois não tenho ainda. Espionagem industrial. O Pedro torceu um bocadinho o nariz, portanto, se calhar o LIVRE hoje cresce. Não. O meu nariz é um pouco torto, é talvez por isso. E portanto, eu acho que o LIVRE está numa circunstância, sob outro ponto de vista, evidentemente, mas parecida com o do Chega. Cresceu muito rápido também, não para o mesmo nível, mas passou rapidamente para o número de deputados que tem agora e corre um grande risco nestas eleições também, numas eleições em que pode sofrer muito com o voto útil no Partido Socialista. À direita isso talvez não seja tão verdade e, portanto, a Iniciativa Liberal escolhe, evidentemente, ir sozinha a estas eleições. Houve um sonho de Paulo Portas há uns dias de que a Iniciativa Liberal poderia incluir a coligação Prova de Paulo Portas não leu Inês André Figueiredo, que já num texto que foi publicado na sexta-feira se dizia que a Iniciativa Liberal estava indisponível para fazer parte da pré-coligação. E até porque, e se calhar Inês pode dizer isto até melhor, a Iniciativa Liberal não tem nada a ganhar com isso, porque indo sozinha, com os indicadores que existem neste momento, se crescer, a capacidade de negociação... E de mandatos. De acordo com o método, até pode ser. Mas estamos todos a assumir que a Iniciativa Liberal cresce nas próximas eleições legislativas. Mas na verdade tu tens ali de facto indicadores que mostram que a Iniciativa Liberal pode até não crescer por causa da questão do voto útil, e eu não tenho a certeza de que vai haver voto útil. Mas se não houver, tem ali margem para crescer por causa precisamente do posicionamento que teve, não só neste debate, como até nesta decisão de ir sozinho a eleições. Ou seja, não deixou de ser um posicionamento um bocadinho estranho. De censura, por acaso não concordo, não aprovou a moção de censura, não porque está desejosa de participar numa coligação e, portanto, disse vamos sozinhos, e, portanto, pressupõe-se que vai fazer campanha também contra o PSD, não é? Mas, aliás, ao o mesmo discurso tempo, tem sido muito forte contra o Luís Montenegro. Mas mesmo no debate acho que teve um discurso bastante equilibrado, com muito crítico, mas acho que as pessoas perceberam, se nós não queremos ir a eleições, o nosso voto vai ser este. Mas depois não Rui Rocha vai-se aliar a Luís Montenegro, à figura Luís Montenegro? Pronto, isso é uma dúvida que ficará para ver a seguir, mas também te vou dizer uma coisa, se Luís Montenegro ganhar as eleições, eles não têm muito a perder, porque o eleitorado em princípio também não os penalizou por aí além. A ideia que eu tenho é que a Iniciativa Liberal preferirá sempre um acordo parlamentar e não uma ida para o governo, para ficar mais solta, digamos assim. Sim, claro. Mas ainda há a questão que o Miguel... Porque é o partido das ideias, Inês. Exatamente. Há questões que o Miguel fez ao... Qual? No distrito agora. A Iniciativa Liberal. Por causa do LIVRE, corria nos corredores da Iniciativa Liberal que isto tinha sido uma forma que a Aliança Democrática aproveitou para pressionar a AL, dizendo o PS vai com o LIVRE, por isso vocês também é melhor virem para dentro da Aliança Democrática rápido, e Rui Rocha acabou por estancar isso muito rapidamente, saltou umas etapas, porque na verdade o convite, pelo menos formal, os convites formais vieram das eleições passadas. Ou houve conversas nos corredores antes do governo cair, ou ninguém fez um convite à Iniciativa Liberal para se juntar a esta coligação. Também sobre a questão do voto útil. É verdade. Já agora ontem o Hugo Soares disse na entrevista que deu à CNN que via com bons olhos a possibilidade da Iniciativa Liberal integrar a Aliança Democrática. E eu acho que o objetivo foi esse, foi estancar todas as perguntas e todas as semanas de incerteza que poderiam suceder se a Iniciativa Liberal não se chegasse à frente e desse uma resposta. Mas tem a questão, obviamente, do voto útil, e sabemos,
por vários estudos que a Iniciativa Liberal foi um dos partidos que mais sofreu com o voto útil nas últimas eleições, mas também tem aqui outro lado, e se calhar pode capitalizar um bocadinho os eleitores do PSD que acharam que Luís Montenegro geriu mal toda esta crise política. E pode capitalizar alguns eleitores do Chega que estão descontentes com o que André Ventura fez. Chega, já como agora, um partido se recuarmos, também pode capitalizar com as promessas que a própria Aliança Democrática não cumpriu, nomeadamente em redução de impostos. Conclusão, a Iniciativa Liberal vai ganhar as eleições. Não disse isso. Acho que o José Manuel Mestre de manhã, o Pedro Benevides é que estava cá, acho que também defendeu essa subida. O José Manuel Mestre, sim, falou disso. Não disse que ia ganhar. Eu não digo nem vai ganhar nem vai perder, só digo é que é um bocadinho incompreensível a posição do Rui Rocha ao criticar tanto Luís Montenegro e depois estar muito desejoso para ser seu aliado natural. Isso para mim é que é estranho. Mas tu não o vês muito desejoso, atenção. Nem acho que seja possível votar ao lado de uma moção de confiança. Eu acho podia abster-se, por exemplo. Quer dizer, não sendo aqui advogada do diabo, porque não sou, mas a Iniciativa Liberal. O diabo nunca apareceu. Atenção, que isso é procuradoria ilícita. Estava a dizer que a argumentação da Iniciativa Liberal é que foi consequente ao contrário dos outros partidos, porque vimos todos os partidos a dizer ninguém quer ir a eleições e depois ninguém foi consequente no voto da moção de confiança. Pois sim, eu também acho que é esta questão. Podia, sem dúvida, e chegámos não a falar... Não confia em Luís Montenegro, mas vota a favor da moção de confiança, é um bocadinho estranho. O que vinha no comunicado, o que vinha no comunicado, isso podemos dizer oficialmente, é que este não é um tempo para abstenções e que a Iniciativa Liberal tinha de tomar que se lixem eleições, não é da autoria deles. Deixem-me só aqui para ir. Há um senhor de alguma idade, mas não assim tanta, que ontem foi ao Lidl, acho eu. E que agora, entretanto, saiu para ir ao esquecemos do Presidente da República. Ele é que fez por ser esquecido ontem. A minha teoria, e o Pedro Metidos também acompanhou bastante bem, e o Diogo Teixeira Pereira também, a minha teoria é diferente da maioria, por isso é que eu queria expô-lo e perguntava assim, eu acho que o Marcelo adora isto. A maior parte das pessoas, e eu acho que ele próprio já disse e escrevi isso, acha que ele não queria para ter um final de mandato bom, para manter um legado que não é tão... Eu acho que ele adora estar nesta situação. E adora ter deitado abaixo Luís Montenegro, que não lhe liga nenhuma. Mas tem medo de Passos, aparentemente, segundo o Expresso, está com muito medo do regresso de Pedro Passos Coelho. O que é que vocês acham do Presidente da República? Eu acho que ele pode estar divertido, mas menos divertido do que das outras vezes, porque só hoje é que saiu, nos últimos dias tem estado completamente recatado. Não, ontem também foi ao supermercado. Ontem também foi ao supermercado, sim, mas tem evitado ao máximo a aparecer em público. Eu acho que nesta circunstância o Presidente da República, o que é que ele podia fazer? Por acaso eu acho que o Presidente da República podia ter tido aqui um papel. Supostamente, e de acordo com o próprio, conversou várias vezes com os líderes, portanto presumo que essas conversas tenham servido para lhes dizer... Com os queriam conversar com ele. Queriam conversar com ele. Certo, e depois é muito estranho que tenha feito essas conversas e que não tenha saído nada cá para fora. Porque nós sabemos que em Belém é muito difícil guardar segredos. Tem muitas fontes que libertam informação. O que saiu cá para fora foi a declaração que ele fez em Viseu, que foi a antecipar as datas das eleições. Ou seja, o que saiu foi... Isto não vai dar em nada. Admitir-se da sua função de moderador no caso de um conflito. Aparentemente havia espaço para haver negociação. Foi isso que nós vimos ontem. E se o próprio governo não achou que os últimos 15 dias serviram para isso, e se o PS não esteve aparentemente disponível para negociar isso, cabia talvez ao Presidente da República assumir aqui um papel de liderança que eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa não quis assumir. E não quis assumir provavelmente porque queria que o governo caísse. Agora, esta composição também pode não valer a pena esse esforço de tentar segurar as coisas. Está bem, mas tu já tiveste exemplos de crises políticas em Portugal. Nomeadamente, por exemplo, no caso do irrevogável, em que Cavaco Silva decidiu não dar posse ao governo de Passos Coelho, mesmo depois de estarem aparentemente sanados os conflitos internos, e obrigou os três partidos a terem negociações em que havia um prazo para haver eleições, etc, etc, em troca do apoio do PS para que o governo ficasse mais um ano em funções. Nada disso deu certo. Também houve tentativas com o governo de António Costa quando formou a Geringonça. Isso também não deu certo, mas não se pode dizer que o Presidente da República tenha desaparecido em plena crise política, porque o Presidente pode não conseguir e não conquistar os seus objetivos, mas há uma função institucional no nosso quadro político que dá ao Presidente um papel precisamente em casos como este. E Marcelo Rebelo de Sousa, pura e simplesmente, abdicou de o exercer e disse logo, então vamos para eleições, vai ser neste dia.
E abdicou desse magistério, é uma chamada magistério de não influência. De não influência, é isso mesmo. Pedro Benevides, Diogo Teixeira Pereira, foi um prazer estar aqui convosco, com a Inês André Figueiredo e com o Miguel Santos Carrapatoso e com o Miguel Viterbo Dias também. Mas menos, não é? Não, também, mas estou cá todos os dias. Estou emocionado até. Estou emocionado. Mas como ao Miguel. Exato. Calma, E queria Miguel. só deixar uma música final que é a pessoa que não está presente, que é o João Alexandre. Foi ele que escolheu a música. Muitas vezes era ele a escolher músicas finais. Agora uma Portanto, lagriminha aqui pelo não João é, Alexandre. não é para dedicar a ninguém, tem apenas uma relação com a queda do governo, creio eu, porque eu também não tenho inteligência para conseguir chegar lá. Alexandre, que foi jornalista do Observador e que Foi jornalista do Observador, também era co-anfitrião, podemos chamar assim, da Vichy Fase, e portanto foi ele que escolheu esta música que segue. Como o programa fecha sempre com esta sobremesa, vamos fechar também com uma música. Qual é já? Agora conta. Podes, Miguel? Deve ser um nome difícil, não é? Não, Já é. percebi, eu também estou a sentir isso. Esperem lá. Um programa que já chegou a fechar ao som de Celine Dion. Eu sei trautear que é diz do The R.E.M. End of the World, and I know it's R.E.M., estás a brincar? R.E.M., exatamente. R.E.M. Olha que bem escolhido. Vou É dizer verdade. já. Vamos desfrutar então. Vamos a isso.